Nossa saudação a todos que estão presentes nesse culto, os que vão acompanhar depois também. No culto passado, nós vimos Jesus como a figura do bom pastor. Hoje nós temos uma outra figura que também representa Jesus, que é a videira. Nós vamos hoje falar exatamente sobre isso, como Jesus sendo a videira verdadeira. Convido a todos a acompanharem o primeiro cântico que nós poderemos acompanhar. E as mãos de Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas um outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará. A Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor. A Jesus a nossa espera está, em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Nós iniciamos o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Nós queremos nesse momento nos achegar de Deus, o nosso querido e bondoso Pai, para diante dele nós confessarmos todos os nossos pecados. O momento da confissão é um momento muito especial em que nós abrimos o nosso coração para Deus e colocamos diante dele os nossos pecados, as nossas angústias, mas acima de tudo sempre na certeza do perdão. Convido a todos a se colocarem de pé e acompanharem através do Salmo 32 a confissão dos pecados que vai ser projetada. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro.
De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Cristo convida: vinde a mim todos que estão sobrecarregados de carregar as suas pesadas culpas, que eu lhes darei descanso. É nessa certeza e nessa confiança que eu, como pastor da igreja, anuncio a todos vocês a graça e o perdão de Deus, dizendo: perdoa-lhes todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora ler o Salmo de número 150, a leitura que faremos em conjunto. Louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê no céu, louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito, louvem a sua imensa grandeza, louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras, louvem o Senhor com pandeiros e danças, louvem com harpas e flautas, louvem a Deus com pratos musicais, louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia. Nós vamos orar. Ó Deus, nós chegamos à tua presença, sempre na certeza que tu és um Deus de amor, o Deus que é a nossa videira verdadeira através do teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, nós te pedimos, cuida de nós, para que, como a sua videira, através dela, nós possamos produzir muitos frutos, bons frutos que agradam a ti. Fica sempre conosco, em nome do nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós vamos acompanhar o próximo cântico que nós ouviremos a seguir. Porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz
faz, pois com ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Os textos para o nosso culto, conforme indicado, se encontram em Atos no capítulo 8, versículo 26 até 40. Atos 8, 26 até 40. Onde nos diz o seguinte: um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe-a. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para sair e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida em terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta estava falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem e os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem anunciando o Evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. E o outro texto, que é o texto da epístola, nós encontramos em 1 João, no capítulo 4, versículos 1 até 11. 1 João 4, 1 até 11, conforme a página indicada em nossa tela.
Meus queridos amigos, não acreditem em tudo os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. E o texto do Evangelho nós encontramos em João, no capítulo 15, versículos 1 até 8, onde Jesus é apresentado como a videira. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são os meus discípulos. Nós vamos agora confessar a nossa fé através das palavras do credo niceno que será projetado. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus e Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem.
Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Em preparação à mensagem, nós cantamos o próximo hino. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, na cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Que Deus Espírito Santo esteja em nossos corações, para que a sua palavra faça morada e também produza muitos frutos, como sugere também o nosso texto de hoje. Quem de vocês já comeu uvas? Acredito que todos, a não ser que alguém não goste, mas devem conhecer. Mas se eu perguntar, vocês sabem qual o cuidado que precisamos ter com uma videira? Talvez muitos de vocês até tenham um pé de uvas no pátio. Em muitos lugares nós temos isso. Agora, se não tivermos, nós temos que comprar numa frutaria ou precisamos comprar no supermercado. Aqui na nossa região, acredito que de alguma forma todos nós já tivemos algum contato. No tempo de Jesus, todas as pessoas conheciam o que era uma videira. Portanto, quando Jesus começa a falar da videira, todos sabiam, por exemplo,
os cuidados que se precisava ter com uma parreira, com a videira. E quais são os cuidados que uma videira precisa? Primeiro, quando se planta a videira, ela é uma muda pequena. Ela precisa de uma estaca para que ela seja fixada, porque ela é um ramo, ela não é um tronco. Ela se forma depois, um tronco, com o passar do tempo. Mas ela é um ramo fininho. Então ela precisa do lado, para começar, uma pequena estaca para fixar a própria planta. E não só isso, também para direcionar por onde se quer que ela vá. Senão ela pode crescer para um lado que não deve. Os ramos da videira, em geral, devem ser direcionados para um lugar bastante arejado. Não pode ser embaixo de outras árvores, por exemplo, que ele acaba não produzindo tão bem. Então precisa de um lugar especial. Precisa também adubação, precisa também de irrigação, precisa de água. É verdade que ela não precisa muita água, mas ela precisa água na quantidade certa para produzir bons frutos. Ela precisa também de um clima adequado. Não é em qualquer clima que ela se adapta tão bem. Por exemplo, mais ao norte do nosso país, ela não produz porque ela precisa de algum frio ou de um clima especial. Uma vez por ano, quando as folhas dos ramos caem, é preciso fazer uma limpeza, é preciso podar os ramos. E por que é preciso limpar e por que é preciso podar os ramos da videira? Se eles não forem cortados ou podados, eles ficam muito longos e com o passar do tempo eles até produzem, mas produzem cada vez menos e os cachos ficam muito ralinhos, ficam muito pequenininhos. Eu já vi pé de uva que não foi podado por muito tempo e os ramos se espalharam de fato por uma longa distância, mas produziam muito pouco e os cachos eram fininhos, eram ralinhos. Alguns ramos, eles apresentam problemas de fungos e pragas, e alguns ramos às vezes acabam secando, porque a seiva não consegue mais chegar, até que assim ela pudesse continuar crescendo. E aí o que se faz no momento da limpeza? Se tira completamente fora aqueles ramos que secaram. Eles precisam ser retirados para que a videira produza. Em João 15, 1 a 8, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todos sabiam que era uma videira, mas Jesus aqui diz: eu sou a videira. É claro que ele usa aqui uma forma de falar com as pessoas daquele tempo para que elas entendessem mais facilmente, como nós falamos no início. E Jesus usa aqui 4 coisas principais. Ele usa a videira, ele usa o lavrador, ele usa os ramos e, em quarto, ele fala dos frutos. E nós queremos olhar esses 4 pontos aqui nesse texto de João 15, 1 a 8. Alguns ensinamentos aqui nesse texto ficam bastante evidentes e bastante claros. Primeiro, diz que existe um lavrador, que é ele que planta a videira e ele que faz todo o restante, ele é que cuida de tudo. E esse lavrador, como o próprio Jesus diz, é o meu Pai, é Deus.
Deus, como o Criador do mundo, como o Criador de todas as coisas, como nosso Criador também, Ele nos dá tudo. E mais, nos deu a salvação através do seu Filho Jesus Cristo. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele diz: o meu Pai é o lavrador, Ele é o dono de tudo, Ele que faz tudo. Mas Ele faz através de quem? Através da videira. Porque depois da videira vem os ramos e vem os frutos, que é a parte final. E Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. O ramo de uma videira ou de qualquer árvore, ela não é colada. O ramo, ele vem de dentro. É parte do próprio tronco, por assim dizer. Quando Jesus usa essa figura, ele está dizendo que nós viemos dele. Ou em outras palavras, que a nossa salvação vem dele. Nós não temos essa capacidade, ou qualquer planta que ele está dizendo aqui, diz, o ramo não tem a capacidade de se colar na videira e dizer, agora eu faço parte da videira. Não, não tem essa capacidade. Ela vem de dentro para fora. Ela é uma parte da videira, é um ramo que brota lá de dentro e ela passa a ser um ramo e depois ela passa a produzir frutos. Portanto, a ligação que Jesus está falando aqui não é uma ligação superficial, não é qualquer ligação que nós temos com Ele. A ligação que nós temos com Ele, Ele conquistou para todos nós através do seu sangue, através da sua própria vida. Por isso é que nós somos os ramos. E como Jesus diz, a força não está no ramo, a força está na videira, porque é da videira que brota o ramo. É a partir dali que o ramo passa a produzir frutos. Sem mim, nada podeis fazer, diz Jesus. Em outras palavras, é Deus que nos dá essa condição através de Jesus Cristo. Ele, como o autor da vida, Ele, como o autor do mundo, aquele que fez tudo, através de Cristo nos torna os seus ramos, para que nós também possamos produzir bons frutos. Somos os seus discípulos porque Ele pagou um preço. Ele pagou com o seu santo e precioso sangue, sem mérito nenhum, de minha parte ou da parte de qualquer um de vocês. E qual é a função dos ramos? Para que servem? Os ramos servem para produzir frutos. Essa é a função dos ramos. Por isso acontece a limpeza, por isso acontece a poda, para que o ramo brote e produza muitos frutos. Por isso, os ramos precisam passar por alguns procedimentos, como acontece com a videira. É feita uma limpeza periódica. É feita a poda e a eliminação dos galhos secos. Sem a limpeza e a poda, o processo de produção fica prejudicado. Ela é necessária. E por isso nós podemos afirmar que nós também, nesse processo de sermos os ramos da videira verdadeira que é Jesus, em momentos, em períodos, nós precisamos passar por uma limpeza, para que continuemos a produzir bons frutos. Esse é um processo muitas vezes dolorido.
Se nós olharmos um ramo de videira quando ele é podado, ele solta a seiva, é como se estivesse sangrando, é como se estivesse chorando, poderíamos dizer. E de alguma forma, muitas vezes, essa limpeza em nós, ela é dolorida também para todos nós. Muitas vezes nós precisamos dar com a cara no chão, podemos dizer assim, para que nós novamente, de alguma forma, nos voltemos ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. É castigo? Não, de forma nenhuma. Assim como um pai, uma mãe cuida do seu filho e coloca limites e diz por onde deve andar, e às vezes precisa pegar pelo braço para levar para o caminho certo, assim também Deus faz conosco quando de alguma forma Ele nos poda, porque às vezes nós achamos que somos muito poderosos ou que podemos andar por conta própria. Ele precisa novamente nos guiar e precisa novamente nos puxar. Quanto mais próximo do tronco, mais a videira, mais o ramo produz. Se ele crescer muito e não for podado, não for limpo de vez em quando, ele perde a força e não produz mais os bons frutos esperados. Aliás, praticamente não produz frutos. E a pergunta é: por que nós produzimos bons frutos? Por que os ramos produzem bons frutos? Por que os discípulos produzem bons frutos? O próprio Jesus responde aqui em nosso texto, no versículo 8, quando ele diz: nisto é glorificado o meu Pai. Nós não fazemos ou não produzimos os frutos para nós. Os frutos que Jesus fala aqui são para glorificar o nosso Pai, para que outras pessoas através de nós reconheçam esse mesmo Pai, para que vejam que esse é um Pai amoroso que cuida dos seus filhos. Deus quer que através das nossas obras as outras pessoas também vejam quem Ele é. E quais são esses frutos, ou como nós os podemos produzir? Em Gálatas 5, 22 e 23, nós temos uma relação daquilo que chamamos de frutos do Espírito, onde diz assim: mas o Espírito de Deus produz, e aí vem a lista: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Esses são alguns dos frutos a que Deus nos chama a produzir. Portanto, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Nós somos os ramos, nós somos os discípulos que hoje propagam esse grande amor que Deus teve por todos nós. Mas precisamos estar sempre ligados à videira verdadeira para de fato podermos produzir frutos. Porque sem mim nada podeis fazer, diz Jesus. Que Deus Espírito Santo nos conceda para que em nossa vida nós possamos sempre estar ligados à videira verdadeira que é Jesus Cristo. E assim seguir a nossa vida para um dia nos encontrarmos com Ele na eternidade. Que assim seja. Amém. Nós vamos orar. Que a paz de Deus, que é maior do que todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Deus nosso gracioso e bondoso Pai, nós chegamos à Tua presença, ó Deus, nesse momento,
para colocar diante de Ti as nossas angústias, os nossos medos, colocar diante de Ti tudo aquilo que nos pesa e colocar diante de Ti, ó Deus, toda a nossa vida, porque sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós nada podemos fazer. Por isso te pedimos, ó Deus, mantenha-nos firmes na videira verdadeira, Teu Filho Jesus Cristo, para dessa forma nós sempre produzirmos muitos e bons frutos. Sabemos, ó Deus, que nem sempre nós seguimos o Teu caminho. Muitas vezes queremos tomar nossas próprias decisões. Por isso, ó Deus, quando for necessário, sabemos que precisas fazer também em nós a limpeza e dessa forma nós sigamos produzindo bons frutos. Colocamos diante de Ti, ó Deus, todos os pedidos que foram colocados aqui em favor da Eliana, da Alice, as filhas da Gislaine, que Tu, ó Deus, estejas com ela, protegendo, cuidando e guiando, para que em sua vida sempre sintam a Tua proteção e a Tua bênção. Também, ó Deus, agradecemos por teres protegido todas essas pessoas de alguma forma, seja na recuperação, seja na busca de um trabalho, ou seja pelo nascimento da Alice. Tu, ó Deus, és um Deus de amor, que no momento certo, na hora certa, sabes como as coisas devem ser e como as coisas devem acontecer. Por isso, ó Deus, nos mantém firmes na fé, porque é através dela que nós podemos ter a certeza de que Tu jamais nos abandonas e que sempre estás conosco, nos guiando, conduzindo, carregando no colo, quando nós não conseguimos andar com as nossas próprias forças. Fica sempre conosco, em nome do nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levanta o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.